Agora vamos à entrevista do Troca de Ideias de todas as sextas-feiras. Conversamos com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. São vários assuntos aí na pauta. Bom dia, tudo bem, prefeito? Tudo bem, Rita? Tudo bem, Ricardo? Voltando ao estúdio, né? Ao estúdio. Depois de algumas vezes por Meet, por telefone. Mas é bom também porque a gente vai se adaptando a essas necessidades, a essas realidades. Eu tenho alguma dificuldade, uma relativa dificuldade. Não, mas tem dado certo. Deu tudo certo. Mas é bom também recebê-lo aqui no estúdio, claro, Igualmente, né? Para falar sobre as pautas de hoje. Tem várias, inclusive. Possibilidade de aumentar o prazo de pagamento de cobrança ativa de pavimentações comunitárias. Acho que a gente começa falando a respeito desse assunto. Beleza. Assim, a gente sempre faz questão de dizer que existem dois modelos principais para a realização de obras de pavimentações. Uma é o sistema comunitário, onde o município faz a base e os proprietários fazem a escolha da empresa e pagam para essa empresa, então. Ou o outro, que é o sistema da contribuição de melhoria, onde o município escolhe vias importantes, executa todo o serviço e depois encaminha para a cobrança. Essas cobranças que estão sendo encaminhadas agora, elas são obras que foram feitas no PAC, então foram obras ainda do tempo do prefeito Schmidt. Depois a gente fez algumas obras dessas no Avançar Cidades e essas cobranças também serão encaminhadas para a população, então a população mais cedo ou mais tarde vai receber essa cobrança e ele é um processo legal e necessário, porque não existe calçamento de graça. Frente a essa grande repercussão que houve o que a gente vai procurar fazer? Encaminhar mais rápido essa cobrança para que aconteça imediata a execução da obra. O prazo, o lapso temporal entre a execução das obras do PAC e a cobrança está dentro da lei, mas passaram-se alguns anos, então a pessoa fica resignada com a chegada da cobrança. E foi uma conversa com os vereadores sobre essa possibilidade de ampliação de prazo. Nós recebemos isso com bons olhos, para também o poder público estar participando de alguma maneira, alguma flexibilização para essa obrigação legal que é de fazer essa cobrança. Então foi pauta desta terça, esse requerimento está vindo para o Executivo e o Executivo tem sim interesse em estudar, em viabilizar um parcelamento maior para possibilitar o pagamento das contribuições de melhoria. Hoje são 36 parcelas no máximo, né? Exato. E aí a indicação dos 7 vereadores que assinaram é chegar até 60 meses, é quase o dobro. Isso é viável e também o próprio Fornari estabelece ali que ele também solicita a retirada da cobrança de juros e multa, né? Porque isso chegou no final do ano passado e aí já teve a mudança de ano e isso está acarretando também em um valor maior para essas pessoas. Um refis ele chegou a citar na Câmara. Isso Sim. também é viável? A gente adota o princípio de que nós fizemos sempre esses programas de recuperação fiscal e nesse período de 2 mandatos, a gente fez em 2 oportunidades, no primeiro ano de cada mandato. Então, um refis geral das dívidas, ele não passa por esse interesse em fazer. Vamos estudar específico para o tributo contribuição de melhoria, por conta de todas essas situações que envolvem esse tributo. Mas a dilação de prazo para pagamento é sim um processo mais simples, é sim algo que a gente simpatiza e o outro tema depende de análise. Não temos o número de pessoas, Não. Valores, são cerca de 40 ruas, né? São cerca de 40 ruas. Uma conta assim bem rápida de padeiro. Assim, e valores que as pessoas têm que pagar. Porque a contribuição de melhoria ela leva em conta a valorização que o imóvel teve por conta daquela obra pública e tem como teto o custo da obra pública. Uhum. As obras do PAC se captou recursos de 20 milhões para a realização das obras do PAC. Então, isso é certo. O valor máximo de cobrança são os 20 milhões que foram captados. E o valor individual ele vai depender de quanto foi a avaliação da valorização de cada um dos imóveis de cada uma das pessoas, então. Vamos falar também sobre a adequação do cargo e contratação de 2 novos auditores fiscais. A questão de fiscalização nas obras de Lajeado é algo
algo que tem sido também bastante cobrado, né, na Câmara. Aqui, em algumas oportunidades, já falamos especialmente com o Márcio Dalcin, que é cadeirante, é vereador e que fala da questão das obras no entorno do Hospital Bruno Born, que também não estão demorando para acontecer. E fale um pouco sobre isso, inclusive, por que tem 3 servidores que seriam auditores fiscais e que estão trabalhando em outros setores? A auditoria fiscal foi inclusive uma solicitação do Tribunal de Contas que se fizesse a adequação desses cargos que estão previstos nos cargos gerais do município e se criasse um título mais amplo, seguindo o que acontece no Estado e em outros municípios. Então a gente fez essas adequações por solicitação, por orientação do Tribunal de Contas. Sobre a fiscalização, e hoje a gente tem no quadro fiscais fazendários, fiscais de posturas, fiscais ambientais, enfim, são vários tipos de fiscais, cada um com sua atribuição. É interesse do município também que a gente concentre essas atividades, que um mesmo fiscal ele possa desempenhar diversas atribuições, e não para uma determinada vistoria ter que ir 3 diferentes de acordo com o assunto. São aperfeiçoamentos, são necessidades que vêm ocorrendo e para simplificar a atuação e a prestação de serviço público. Em relação à abertura da Rua Hermes Jäger no bairro São Bento. No bairro Moinhos d'Água, Pastor, Convento, Bom Pastor, Bom Pastor, perfeito. Essa é uma demanda muito antiga, é uma das ruas mais antigas entre os 2 bairros, entre o Conventos e o Bom Pastor. Uma rua onde o Bom Pastor, o núcleo do Bom Pastor, ele começou a se desenvolver, e depois da abertura, então, da Benjamin, aconteceu um grande pool imobiliário, um grande desenvolvimento daquelas regiões, e a Hermes Jäger, ela tinha essa finalidade de fazer a ligação da Benjamin com a Pedro Teobaldo, mas ela não tinha solução de continuidade. Eram algumas áreas ainda de mata que impediam a sequência, uma mobilidade mais rápida entre os bairros. E a gente fez, desde o ano passado, a gente foi fazendo o tratamento desta rua. Primeira canalização de uma vala que existia e causava alguns transtornos, e agora a gente parte então para a etapa de abertura da rua efetiva. Então, nos próximos dias, para próximas semanas, o pessoal que estiver lá na Pedro Teobaldo vai ter a ligação direta com a Benjamin, porque é uma região da cidade que cresce muito. Então, importante essas soluções para a melhoria da mobilidade. Previsão depende do Eu acredito que semana também. que vem ela esteja aberta. E aí já transitável, mas é uma rua de chão batido, né? Aí a pavimentação ela ainda vai algum tempo. Falamos na semana passada, na entrevista, sobre a enxurrada da terça-feira da penúltima semana, não dessa semana, da outra. E isso foi assunto também comentado na Câmara. E são 2 questões. A primeira, que foi levantada pelo Sérgio Knipoff, e particularmente acho bem pertinente, o Hans também aprovou essa ideia da instalação de placas avisando que são áreas alagáveis, daqui a pouco para pessoas que não são daqui ou que não têm essa noção, porque o que aconteceu foi inundação muito rápida, e a Rua do Valão, a Décio Martins Costa, acontece isso com alguma frequência. Colocação de placas ali na Santos Filho, em outros pontos também, se a prefeitura estuda, até porque as pessoas deixam os carros estacionados ali. E o Jair Estampinha também, na mesma linha, ele diz: quero parabenizar o poder público pelas obras na Décio Martins Costa, o Valão. Tenho certeza que ficará maravilhoso esse projeto, mas em contrapartida me preocupa a quantidade de veículos estacionados no entorno. O que será feito em relação ao canal do Engenho, perante os problemas quando chove em grandes volumes? Placas não resolve o problema, ele está dizendo aqui. De fato, né, Jair? A placa é uma outra situação, é para avisar, para que as pessoas não sejam pegas de surpresa e que não precise, daqui a pouco, o fiscal de trânsito ter que salvar alguma pessoa que esteja em meio a toda essa água. São 2 pontos aí envolvendo a questão da enxurrada, prefeito. Fiscalização, sinalização é sempre bem-vinda, e algum tempo atrás a gente tinha esse grande problema ali na Baixada da Arnoldo Uri. E a gente fez, eu não sei dizer se a placa lá existe, mas era um motivo de grande preocupação lá na Arnoldo Uri, e foi promovido isso. Agora, as enxurradas, elas estão cada vez mais constantes, e é importante a gente trabalhar com sinalização para que, independente se é morador de Lajeado ou não, tenha essa ciência de que, na eventualidade, ele tenha que estar atento também a essas situações.
A gente falou na semana passada também que alguns pontos, como a Décio Martins Costa, como o Parque dos Jic, por serem regiões mais baixas da cidade, é um problema que dificilmente será resolvido. Eventualmente a gente vai ter a interrupção destas vias, Arnaldo Uri também é assim, por conta das enchentes e das enxurradas. Teve alguma interferência das obras do parque ou da 386, até que os vereadores também comentaram, talvez por isso o alagamento foi ainda maior ali naquele ponto, na Décio Martins Costa? Não há nenhuma comprovação de que uma coisa tenha influenciado na outra. E é um estudo que ele é muito complexo. O que tem de real, assim, o estudo que a gente trabalha e é uma reivindicação do município, é um estudo hidrológico que foi feito ali na imediação da Rede Super e da J Expor, dizendo que se a canalização da Corsã, que passa por debaixo que passa no meio do Arroio do Engenho ali, se essa canalização da Corsã ela for retirada de lá e for feito outra via, outro acesso para a canalização de água, o tamanho do arroio é suficiente para dar vazão a toda a quantidade de água. Esse foi um estudo que foi feito pela CCR. Então é uma demanda que a gente leva para a Corsã e estamos aguardando a solução disso. Mas demais são suposições que não há nenhum estudo hoje executado para dizer se teve alguma repercussão, um fato ou outro na enxurrada. Em relação ao carnaval, prefeito, a gente recebeu aqui no início da semana, falamos por Meet, né, com o Zulu, o Joel Silva, né, ele que é um carnavalesco conhecido aí na cidade, no Vale todo, em promoções de carnaval, participa também de escolas de samba e tudo mais, e ele indicou, né, que ano que vem Lajeado terá ou poderá ter um carnaval, não talvez como em outras épocas, né, tão grandioso, mas uma retomada de um carnaval, né, que é inadmissível que o Lajeado não tenha, enfim. Mas claro que para isso precisa também de uma conversa com o poder público. O que o município pode fazer nesse sentido? O que há de possibilidades? Assim, a experiência que a gente teve sobre carnaval, e a gente fez o carnaval em 2018, ela não foi exitosa, porque foi um desembolso muito elevado de recursos públicos e uma adesão pequena da comunidade como um todo. Então, nós não temos nenhum problema em executar o carnaval, mas o processo todo ele tem que repetir a sistemática de outros eventos, como a Semana Farroupilha, por exemplo, onde o poder público é um dos agentes. Tem que ter o envolvimento da comunidade, tem que ter a organização da comunidade e tem que ter um orçamento custo-benefício viável. Se tudo isso for apresentado e for concluído de que sim, que é uma reivindicação, uma vontade da comunidade e não de um grupo determinado, sem problema. Mas nesse momento o retrospecto que a gente tem de execução do carnaval ele não foi agradável. Mas não tem problema em redefinir tudo isso. Prefeito, ontem falamos com o Fábio Hirsch, diretor de engenharia da CCR Via Sul, e eu até fiquei surpreso porque ele disse que não chegou nenhuma solicitação de uma passarela sobre a BR-386 em frente à Rede Super, que chega muito para nós aqui, a gente vê os vereadores debatendo isso, a gente vê a comunidade falando sobre isso, disse que os estudos apontavam que seria em frente ao shopping, em frente à Fruc. E a Rita até perguntou qual seria a forma, uma das formas seria o município encaminhar as pessoas também através de AGEGs, enfim, outras metodologias. Se estuda em fazer isso, porque a gente continua recebendo essa reclamação, ele até disse que as passarelas poderão ser liberadas, que é uma outra reclamação, que hoje tem as muretas, as passarelas não permitem a passagem das pessoas que acabam, infelizmente, atravessando a rodovia e colocando a sua vida em risco. Essas passarelas deverão ser liberadas, aquelas que já estão construídas, né, até o final do primeiro semestre. Esse é um momento propício para estar ouvindo essas reivindicações, essas solicitações, porque este é o ano onde flui os 5 anos de execução do contrato, então há possibilidade de inclusão de outras obras que não estão previstas. Nós encaminhamos demandas já para a revisão do contrato, e a demanda que foi encaminhada é o alteamento da Ponte Seca. Isso é um outro ponto. É outro ponto. Nós solicitamos isso via CCR, a CCR diz que não seria possível sem alteração do contrato. Solicitamos isso na NTT, a NTT ainda não trouxe um parecer sobre
esse pleito e aproveitamos esse prazo de 5 anos para encaminhar também no Conselho de Usuários. O Conselho de Usuários, ele tem esse poder de levar essas reivindicações, e o Poder Público é uma das entidades, a CIL é outra entidade, CDL é outra, enfim, os caminhos para solicitar essa demanda, eles são vários. Nós nos restringimos à execução do que estava no contrato. Essa passarela não estava no contrato. Então, até esse momento, o Poder Público não fez a solicitação de outra passarela. E não chega para a Prefeitura também essa solicitação? Não estuda essa possibilidade? Ela chega, mas assim... Sim, claro que seria importante em todo... Quanto mais passarela, melhor. A gente defende isso. Mas não houve uma mobilização organizada para que essa demanda fosse efetivamente trazida para o poder público. Há, sim, pedidos individuais. Não chegou oficialmente para vocês como um pedido Sim, é um pedido que sim, rola, circula, a gente tem ciência mas não disso. oficialmente, Oficialmente, digamos. Então, fica aí o recado para a comunidade, né? Oficialmente, daqui a pouco os moradores se juntarem. E talvez... os maiores beneficiados disso seriam o comércio como um todo, né? Então, talvez a CIL, talvez a CDL possa encabeçar, porque também representam essas entidades, seria interessante. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. E a possibilidade de uma nova ponte entre Arroio do Meio e Lajeado e Arroio do Meio sobre o Rio Forqueta? A gente falou muito tempo atrás aí sobre uma nova ponte entre Lajeado e Estrela, né? Um projeto que meio que esfriou. O que a gente pode falar sobre isso? Essa demanda ela surge a partir do momento que Lajeado e Arroio do Meio conversam sobre a necessidade da reforma da ponte de ferro. Nós recebemos hoje o orçamento. É um equipamento que ele precisa de manutenção, porque as vigas elas são de madeiras e o estado de conservação ele já não é mais o indicado. Então, Lajeado e Arroio do Meio conversam sobre isso. O orçamento que eu vi hoje de manhã, inclusive, era de R$480 mil para fazer a reforma da ponte, com um período de execução de em torno de 60 dias, então 2 meses, e esse é um canal super utilizado para a ligação das duas cidades. Nós vamos ter que fazer isso, mas são medidas paliativas. Então, frente a isso, eu conversei com o prefeito Danilo por telefone muito rapidamente e perguntei se Arroio do Meio seria parceiro em a gente ter esse projeto, em ver esse projeto, para analisar quantos seriam os custos. Essa é uma ligação municipal, então teria que ser custeada pelos municípios de Lajeado e Arroio do Meio. E para a gente ter ciência se cabe no bolso, nós precisamos do projeto. E a gente tem o aval, então, do prefeito Danilo de que se faça essa análise, se faça a contratação desse projeto para a gente ter esse valor. E uma vez tendo esse valor, vamos buscar alternativas para executar. Para esclarecer, seria junto à ponte de ferro, seria a retirada da ponte de ferro e construção de uma nova, porque é um ponto turístico. Sim, também, né? A ideia é a manutenção da ponte de ferro e a manutenção da ponte de ferro para pedestres, para as bicicletas, enfim. E a construção de uma outra ponte daí de concreto, num afastamento, então, uma distância da ponte de ferro para a preservação da ponte de ferro, mas que fizesse a ligação, então, dos dois municípios. Veículos passariam por essa outra ponte, então. Mais ou menos como que foi feito lá em Florianópolis, que mantiveram a ponte, claro que proporções, né, diferentes. Guardada a escala, né? Mas mantiveram a ponte histórica e construíram uma nova. Mas isso tudo são ideias ainda. Nós estamos na fase, assim, de consulta para contratação do projeto. E certamente essa ponte com duas mãos, né? Sim. Que é algo que dificulta. Ali, de vez em quando tem uma fila bem grande ali. Com 2 mãos. Então, sim, a gente vai concentrar esforços nessa execução desse projeto, dessa contratação, dessa análise e muito se fala sobre a travessia do Rio Taquari, né? Mas a de Arroio do Meio, essa entre Lajeado e Arroio do Meio, é um projeto execuível. E desafoga 130 também, né, prefeito? Sim. Também tem isso. Mas prazos ainda é cedo para falar. Não, depende do projeto e depende da análise do custo. A gente tem algumas estimativas assim informais. Eu conversei, por exemplo, com o pessoal da Eurovias e eles me trouxeram dados do que está no contrato deles para execução de pontes na 386. Varia muito de acordo com a fundação. Então,
depende do projeto, mas o custo que foi passado, assim, de acordo com o que está no projeto, com aquela realidade, seria em torno de 6 a 10 milhões de reais. Ih, Dividido por 2, isso aí é uma não faz nem despesa cosquinha no superávit de Lajeado, prefeito. não, mas é um equipamento assim. Não, sinceramente, não é um valor alto para tudo que vai representar. Vale a pena o esforço para. Mas assim, são dados preliminares, Certo. por isso que é fundamental o projeto. Não teremos tempo para respostas aqui, mas vou trazer algumas das perguntas ou das mensagens que chegam. O Elton Pens, ele manda uma situação muito particular dele do IPTU lá de São Bento, que teve 80% de aumento. Daqui a pouco a gente pode encaminhar aí para a prefeitura, para o prefeito. A outra ouvinte diz que a recepção no posto do Jardim do Cedro, muito demorado, os atendentes estão digitando outras coisas no computador e não estão nem aí para o pessoal que fica na fila, e alguns até de muleta. O Daniel, do São Cristóvão, diz: o município ou o prefeito precisam se preocupar com o crescimento do bairro São Cristóvão em função do canal do Engenho, muita água para pouca vazão, não estão se dando conta disso. O outro aqui diz: temos... muito inso alto na rua Bom Retiro do Sul, no Olarias. Ela era realizada com mais frequência. Esse ano deixa a desejar. Hermes, que manda o recado por aqui. A Zuleika Zanetin, quero dar os parabéns para o prefeito por colocar banheiros na Praça Ney Santos Arruda. Ficou muito bom, assunto que a gente conversou, inclusive, com a Gláucia Schumacher dias atrás aqui, quando seria instalado. Enfim, alguns dos recados aqui, mas agradecendo a sua presença, prefeito. Grande abraço, gente. Bom Bom final de semana.